som! Coisinbull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Em 2020, o nosso Pantanal passou pela maior seca dos últimos anos. Vários animais foram seriamente feridos pela ação do fogo que destruiu grande parte da vegetação do bioma pantaneiro. Hoje nós vamos mostrar aqui no Brasil Biomas como a ariranha, esse animal formidável, teve que lutar para sobreviver durante os incêndios e a seca aqui no Pantanal. Existe uma diferença grande entre uma ariranha e uma lontra. Ambos são mustelídeos, estão sempre associados à água, se alimentam de peixes, a principal fonte alimentar deles, de ambas espécies, são os peixes, mas existe uma grande diferença em termos de tamanho, de comportamento e também de constituição. Apesar das duas terem esse mesmo desenho longilíneo, adaptado para essas condições, com membranas interdigitais, mas existe uma grande diferença entre uma lontra e uma ariranha. Uma ariranha pode chegar a uns 2 metros de comprimento, enquanto que uma lontra ela chega a 1 metro e pouquinho. Ela é bem mais curtinha. Nossa primeira parada aqui na Transpantaneira, atrás das ariranhas. Esse é o nosso objetivo de hoje e eu vou começar por aqui, um hotel que eu já conheço, que é o Pantanal Mato Grosso, que fica às margens, fica muito bem localizado, fica às margens do rio Pichain. Animais muito simpáticos, muito gostosos de observar, porque tem muita atividade, mas não confunda essa simpatia toda com a afetividade com o ser humano. São bichos que são muito arredios. E aqui foi o lugar que eu mais pude ter, desde 2006, a condição, por isso que eu voltei para cá logo de cara, quando falou, vamos gravar ariranhas, vamos lá pro Pichain, porque aqui sempre foi fantástico. A gente tem imagens incríveis que a gente fez aqui. Vou torcer para que isso se repita hoje. Bora! Ariranhas adoram ambientes assim, com troncos, árvores secas, raízes de árvores no barranco. Isso constitui um excelente ninho para as ariranhas. Arirana, em Tupi-Guarani, onça d'água. É como se originou o nome ariranha, nome popular dessa espécie, que são 2 subespécies aqui na América do Sul. É um bicho que só existe aqui na América do Sul e especialmente no Brasil, onde ela é mais abundante. Quando o Brasil ele se juntou a essa convenção internacional em 1975, que proibia o comércio de espécies ameaçadas,
começou a ter um pouco mais de proteção legal em cima das ariranhas. E agora estão começando novamente a ganhar espaço. Isso é um processo lento. Tem muitas populações ainda isoladas. Aqui no Rio Pichain, eu tive um encontro diferente com um grupo de ariranhas, especialmente um indivíduo que não tinha medo. Eu acho que esse bicho não tem medo de nada, ele só não quer papo com gente. Mas nesse caso desse indivíduo, ele era bem ousado. Ele vinha até as embarcações, ele subia nas embarcações até para buscar peixe. Cicarelli! Cicarelli! Quero você aqui nas minhas mãos, ó. Chora. Chora, Cicarelli, chora. Sobe aqui. Não façam isso nunca. Nossa, é um bicho A não ser com um guia altamente experimentado. Esses caras trabalham sempre aqui para poder trazer uma imagem dessa. Esse aqui não é à toa que esse bicho é conhecido como onça dos rios. Vem, Cicarelli, vem. O fato que esse indivíduo realmente passou de certos limites, né? Porque é um bicho que não gosta, é um bicho que não quero muita comer, é meio ranzinza, ariranha. Ariranha é um bicho meio ranzinza, não quer conversa. E tem um grupo, tem a turma deles, que é a família, e o resto não quer muita conversa, não. Nós encontramos muitas lontras aqui, nessa visita que a gente fez ao Pichain, mas pouca ariranha. Aí não sei se, devido à seca, né, talvez elas procuraram rios mais piscosos, um bicho grande, né, com uma biomassa grande, tem que ter peixes, né, em abundância e talvez isso seja o fato, não sei. Ou os incêndios que aconteceram, não acredito, acredito seja mesmo que secou demais aqui o Pichain. Agora, lontras, parece que todas vieram para essa região aqui, muita lontra. E esse encontro com esse indivíduo, a gente reconhece pelo movimento, como o animal se comporta, comportamento mais que tudo, né? Que esse cara vai se aproximar. E a gente teve uma experiência incrível, onde ele veio realmente até, encostou no barco, e antes que ele subisse eu até coloquei o peixe para fora, porque ele ia subir. Tava com você, não tava? Tava claro, aqui no Pichain tinha que estar com o peixinho. E ele me avisou, ele falou, ela vai subir no barco. E veio aqui do lado, antes que subisse, eu peguei o próprio peixe que estava aqui e dei para ela. Que, enfim, é algo que, assim, o animal, ele é um animal selvagem, entendeu? A escassez de alimento tem mostrado uma cara diferente do Pantanal. Predadores se alimentando um do outro. Veja essa imagem.
Esse animal luta pela sua sobrevivência. Com a escassez de alimento, ela mergulha nessa poça de lama para conseguir qualquer coisa para comer. Pode acreditar, ainda existem peixes no meio desse lamaçal. Temos de intervir, pois ela realmente corre perigo de vida. Nessa propriedade tem cães e ela seria trucidada com facilidade. A gente não pode deixar isso acontecer. As imagens que estamos vendo podem parecer fortes, mas essa ação se faz necessária para garantir a sua vida. E eu, Dr. Alex, Dr. Felipe e os funcionários da fazenda, após uma guerra, conseguimos capturar o animal. Não foi fácil, pois os cães estavam o tempo todo em cima e iriam matar esse animal. Isso tudo aconteceu durante o trágico e destruidor incêndio que aconteceu no Pantanal. Eu sei que é tudo muito micro, né? E a gente tem que olhar para o Pantanal de uma forma mais macro, mas as ações micro a gente toca nelas, né? Faz acontecer, a gente percebe a realização. Mas, volto a dizer, isso tudo é pequeno. Salvar uma vida é pequeno, precisa ser feito, mas é pequeno. A gente tem que olhar o Pantanal de cima, como um todo. É isso aí. É isso aí, chegamos às margens do rio Cuiabá. Assim como Rondon fez um dia, estamos aqui, mas a nossa missão dessa vez vai ser atrás das ariranhas. A gente conheceu a lontra, né, na Transpantaneira, vindo para cá, conheceu o que é a lontra e agora nós esperamos conhecer de perto uma família de ariranhas. Vamos começar aqui, depois a gente vai para um outro riozinho que eu conheço aqui também na Transpantaneira. Nós estamos aqui perto de Porto Jovem. Tá vendo? Ela segura com as mãos o peixe. E esse é um peixe duro, cara. É um cascudo. Família toda de ariranhas. Que linda! Eu já vi vídeo desses bichos brigando com uma onça pintada. Onça pintada, acho que matou um dos elementos do grupo. E eles vão pra cima mesmo, não tem medo não. Picam no dente mesmo. É um bicho corajoso, feroz. Nossa, olha que banquete familiar. Um banquete familiar. Ariranhas são extremamente territorialistas, estão consumindo aqui os cascudos. E eu acho que o ecoturismo tem um papel fundamental nisso aqui que a gente está vivenciando, onde a gente consegue estar tão próximo dessas ariranhas sem elas se incomodarem. A gente falando aqui do lado. Claro que elas têm ali um círculo, né? Onde para elas, se você invade essa região que ela considera como uma ameaça, ela vai refugar. Mas olha, o bicho está aqui, ó, de boa. E é um peixe duro, né? Você escuta o creque-creque.
Que oportunidade maravilhosa essa, cara. Apesar de ser um animal que ocorre em 4 biomas nossos, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Amazônia, é muito mais comum ver esses animais no Pantanal e na Amazônia e especialmente no Pantanal. Então, na época da cheia, a água chega até o nível do barranco. E as tocas, que são tocas assim, né, por baixo de troncos, eles gostam de coisas como o lugar que a gente estava, esse lugar aqui. Eles gostam de lugares onde tenha tronco de árvore, forma aquele embaixo do barranco, onde tem aquelas raízes, enfim. Eles gostam de fazer suas tocas ali, mas na época da cheia eles sobem e vão fazer seus ninhos, suas tocas em terra firme. Ficam aqui para nós essas imagens de destruição e da luta da fauna para sobreviver a esse momento tão difícil. Eu sinceramente espero nunca mais testemunhar algo assim tão horrível no nosso Pantanal. Qual é a maior dificuldade de um guia de turismo, especialmente aqueles que são de aventuras, de experiências, de esportes radicais e tudo? É chegar, o seu pacote chegar até o consumidor desse tipo de pacote. I Love Nature é um aplicativo onde você, guia, tem que cadastrar a sua viagem, a sua experiência com preço e tudo. Vale a pena. Tá na descrição do vídeo o link, vai lá.